Olá, na contramão da alta da arroba, o bezerro apresentou uma leve queda em agosto, 0,3% a menos na comparação com julho. Mas na parcial do ano, a reposição apresentou a menor perda entre todas as categorias pecuárias. Mesmo com a recuperação do preço em agosto, o boi gordo ainda acumula uma queda de 5% só em 2024. Esse e outros assuntos agora no Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. A redução da oferta de boiadas prontas, menos fêmeas indo para o gancho, poucos animais saindo do primeiro giro do confinamento, fatores que ajudaram a alavancar os preços da arroba em agosto. E o mercado futuro, mais animado com esse cenário, trabalha acima dos R$ 250 nos contratos do último trimestre. Esse valor foi registrado pela última vez em abril. As variáveis que impulsionaram a alta da arroba têm tudo para se manterem em setembro? É o que a gente conversa hoje com o Alcides Torres, o Scott, da Scott Consultoria. Alcides, muito obrigada pela presença no Mercado Pecuário DBO. Qual a notícia aí para a gente começar setembro com o pé direito? Essa tendência de alta se mantém cada vez mais forte? Sim, nós acreditamos aqui, segundo as nossas pesquisas, né, na Scott Consultoria, é que finalmente a safra ficou para trás, né? Foi uma longa safra, uma safra aí de 8 meses, e agora a gente está definitivamente na entre-safra. E o que caracteriza a entre-safra é a queda da oferta de bovinos para abate, né? Tanto de boi gordo, vaca e novilha, e a tendência agora é de mercado firme. Você tem mercado menos ofertado e os compradores continuam firme nas compras, tanto para suprir o mercado interno como para suprir o mercado externo. Confinamento pode interferir nessa safra, nessa oferta? Olha, o confinamento a gente deve ter números grosseiros, tá? Entre 5 e 6 milhões de cabeças confinadas, mas isso o mercado já está acostumado com esse suprimento, tá? Então eu não acredito que o boi confinado ele venha a mudar a curva de preço. É claro que pontualmente em alguma região isso pode acontecer, principalmente porque normalmente o gado confinado já está comercializado, já está vendido, né? Então o que sobra no mercado spot, aí sim os compradores fazem uma pressão danada, tá? Mas eu não acredito que a quantidade de bovino confinado, embora esteja no nível normal, seja suficiente para alterar o comportamento da cotação da arroba do boi gordo. Scott, além dessa alta no preço da arroba do boi gordo, a gente viu também a China, né, o valor do boi China voltar ao mercado, trabalhando em torno de 5 até 7 reais. É porque eles estão comprando mais? Quais os motivos da gente ver aí dessa diferenciação? Olha, você tem, vamos dizer assim, você está certo, eles estão comprando mais, tá? Mas também diminuiu a oferta de gado com as características que os chineses exigem, que é um bovino de 30 meses, não é? Como existe uma diminuição, vamos dizer assim, o comprador de boi é o cara que tem a pele mais sensível do mercado, tá? Ele percebeu um pouco de dificuldade, ele subiu o preço, tá? E é bom falar que se não fosse o chinês, a gente teve uma safra muito longa, e uma oferta muito grande, e o mercado interno foi incapaz de absorver toda essa quantidade de carne. Não fosse a exportação, a situação teria sido pior. Mas agora a gente já está caminhando para uma situação com relação a preço melhor do ponto de vista do pecuarista, é claro. Muito se fala no preço da arroba do boi gordo, né, pronto para o abate, mas e as outras categorias? Como é que elas têm se comportado também nesse viés? Bom, assim como o boi gordo, né, houve um período em que os preços estavam bastante relaxados, bastante largados, né? Foi o melhor momento para adquirir bovinos para reposição do rebanho, né? Bezerro, garrote, bezerro de ano, boi magro, etc. E esse momento bom já passou. Por quê? Por que a gente chama de momento bom? Porque o preço estava o mais deprimido possível, isso é ruim para
o criador, mas é bom para o recriador, é bom para o invernista. E a gente, esse preço começou a reagir, porque a gente abateu muita vaca, não é? Foi por isso que a gente teve um excesso de produção, e agora isso aparentemente acabou, viu, Juliano? Então a gente deve estar caminhando agora aí para uma oferta mais comedida, e os preços já subiram, né? A gente já nota um mercado mais positivo. Embora o melhor momento já tenha passado, a gente ainda é tempo de você recompor o rebanho para aproveitar os preços melhores que deverão acontecer em 2025 e 2026. Ainda é momento de comprar? Ainda há oportunidade? Qual que pode ser a estratégia agora? Não, eu acho que sim, porque o ano que vem esse bovino de reposição vai estar, o valor dele vai estar maior, tá? E não vou falar mais caro ou mais barato, porque isso é relativo, não é? Mas certamente o semestre que vem, tanto o bezerro, como o garrote, como o boi magro, etc., vão estar com preço maior. Então, se eu tiver capital e se eu puder fazer a troca agora, eu faria, tá? Lembrando que essas recomendações, viu, Juliana, elas valem para hoje, tá? O mercado é muito volátil, muda muito rápido, e a recomendação é que acompanhe o mercado rotineiramente para errar menos, né? Para a gente ter uma chance, para que a chance de acerto seja maior. Eu vou abrir aqui o espaço para as perguntas que nós recebemos, porque tem muito a ver com isso. O Luiz Eduardo Osório quer saber, o ciclo de baixa já acabou? Já virou, Scott, ou está perto de virar ainda? Ninguém gosta de trabalhar no mercado perverso, né? No ciclo de baixa. Olha, está acabando, tá? Eu não vou ser categórico, falar, terminou. Não, ele está acabando, isso é gradual, tá? Gradualmente a gente está sentindo firmeza. Obrigado aí pela pergunta, mas certamente você também já deve estar sentindo isso. E a expectativa agora, se não acontecer nenhum acidente sanitário, a tendência agora é de preços firmes e o mercado paulatinamente caminhando para uma firmeza cada vez maior e preços cada vez maiores agora ao longo do tempo. Mas vamos dizer que o pior já ficou para trás, viu? Quando é que a gente sabe que o ciclo virou? É só nos preços? É nos números dos abates? A que pontos o pecuarista tem que ficar atento? Olha, o que determina o comportamento do ciclo pecuário, Juliano, é a oferta de fêmeas para abate, de matrizes para abate, tá? Quando o preço do bezerro está muito barato, está muito baixo, do ponto de vista do criador, ele fatura menos porque o preço caiu, ele é obrigado a fazer uma seleção mais rigorosa do rebanho dele, ele acaba vendendo mais fêmeas para abate, tá? Isso num ciclo maior. Agora, dentro do ano, essa oferta maior de fêmea acontece sempre no primeiro semestre, tá? Porque você tem estação de monta, descarte de fêmea vazia, essa história toda, tá? Agora, no segundo semestre, a quantidade de fêmea abatida é menor, não é? Então, em função disso, o preço também sobe, porque a vaca normalmente é mais barata, tá? Então, a tendência agora é que a gente tenha, em função dos preços melhores dos bovinos para a reposição do rebanho, uma retenção de fêmeas. Eu já selecionei tudo, tá? Então, eu já fiz uma seleção no meu rebanho, eu seguro essas fêmeas para produzir bezerro, porque agora eu começo a imaginar que daqui para frente os preços serão melhores, tá? Então, agora a gente caminha para um mercado muito mais comprador do que vendedor. O Duda Filho está perguntando aqui, veremos em 2025, na região norte, preços acima dos R$300 arroba para os bezerros de 6 meses? Essa pergunta é boa pergunta e dificílima de responder, tá? Vai depender do mercado, tá? Mas preços exuberantemente altos ainda é cedo para falar nisso, pelo menos esse ano, tá? Eu iria mais devagar se eu sou vendedor, eu já aproveitaria e já venderia, tá? Porque eu não sei, o mercado está muito mais conservador esse ano do que nos anos anteriores. Você não tem uma pandemia, você não tem nenhum fato novo, a não ser, claro, a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio. O Oriente Médio é grande comprador de carne brasileira, mas, vamos dizer assim, não tem nenhum fator novo que venha a mudar o cenário. Lembrando que os chineses, que são os nossos grandes parceiros comerciais, eles estão comprando tudo. Provavelmente eles estejam com medo da ascensão de um governo
republicano nos Estados Unidos, e a gente já assistiu todo aquele embate entre norte-americanos e chineses, e os chineses estão comprando soja, milho, carne de boi, carne de frango, carne de suíno, minério de ferro, bauxita para fazer alumínio. Eles estão se estocando de maneira generalizada, tá? Não é só com relação a alimentos, porque eles preveem anos difíceis aí pela frente, tá? Então, esse seria o único fato novo que pode alterar o mercado. Uma hora que os chineses estiverem com toda a infraestrutura de logística dele abastecida, eles devem comprar menos. Mas isso é uma especulação, tá? Não sei se isso acontecerá. Outra pergunta aqui é o Jacó Oliveira. Qual que é a perspectiva, então, do valor para arroba em 2025? Bom, eu não vou cravar, né, como falar na gíria do mercado, mas a tendência é de alta, viu? A pergunta é boa, mas eu acompanharia os especuladores na B3, aí você tem uma boa ideia de quanto o mercado está acreditando que a arroba acontecerá o ano que vem, tá? Então eu recomendo você acompanhar a B3, que lá tem uma boa dica, e você vai perceber que essas altas não são exuberantes, tá? Elas são bastante pé no chão, mas são altas, tá? Seria ruim se tivesse em queda, tá? E é claro, a gente fala tudo isso do ponto de vista de quem vende, porque quem compra acha ruim, e assim por diante. O mercado sempre tem dois lados, né? Mas a expectativa é de alta, isso a gente pode supor, tá? Scott, daqui para frente, então, a gente encerra 2024 não dos preços que o pecuarista gostaria, mas pelo menos subindo a montanha a partir de agora. O cenário agora é de firmeza, tá? Você vai ter alguns momentos aí de fraqueza no mercado, quando tem um excesso de oferta, ou quando a gente se afasta dos períodos de pagamento, mas agora a gente tem, nós estamos em setembro, outubro já começa pagamento de parte do 13º salário, pagamento de bonificação, aumenta o nível de emprego por causa das vendas de final de ano, ou seja, a gente tem um cenário promissor com relação à renda, e quanto maior a renda, maior o consumo de carne vermelha, e como você mesmo disse, né, Juliana, a gente tem aí os chineses comprando firme, então a gente deve ter ainda um mercado promissor com relação ao mercado externo também, nesses próximos 3 ou 4 meses. Tá? Então o mercado, se não acontecer, né, novamente, se prevenindo aí, nenhum fato novo, o mercado é positivo para a cotação da arroba do boi e para a cotação dos bovinos para a reposição do rebanho. Perfeito, Scott. Muito obrigada pela presença. Obrigado, bom trabalho para vocês todos aí. Até breve. Até breve. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e também seguir a DBO. Tem dúvidas? Mande para mim no Instagram, @portal_DBO, que eu vou em busca dos especialistas para te responder. DBO impressa, DBO digital é conteúdo de qualidade para quem faz e vive a pecuária. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra.